Bom, galera, vamos continuar então a parte de óxidos. Agora a gente vai ver os outros tipos de óxidos e, sobretudo, cara, eu queria muito que vocês reparassem como vão ter coisas pontuais, importantes e altamente contextualizadas nos óxidos neutros, nos anfóteros. Então, ó, vem comigo, vamos dar uma olhada nisso que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Então, o terceiro tipo de óxido que eu coloquei aqui são os óxidos neutros ou indiferentes. Gente, cuidado com esse termo indiferente, que às vezes parece que é um óxido que não reage. Não confundam indiferente com inerte. Se viesse escrito, eu tenho um óxido inerte, era um óxido que não reage. Mas esse cara é indiferente, ele não reage com ácido, aqui ó, com água, ácido ou base, mas ele reage com muitas outras coisas. Então, com ácido, base ou água, esses óxidos não reagem, mas com outras coisas, sem dúvida, eles reagem. Eu só tenho 3 óxidos neutros, gente, só 3. Então, seria legal se a gente soubesse, que é CO, NO e N2O. Cada um com as suas peculiaridades que eu vou estudar aqui em separado, tá? Então, CO, NO e N2O. Vamos começar com esse primeiro. Gente, o que é que vocês sabem sobre o CO? Primeiro, o CO, entre outras coisas, ele é resultado da combustão incompleta de compostos orgânicos. Eu preciso que a gente tenha na cabeça que ele é extremamente tóxico. E, poxa, por que ele é muito tóxico? Porque esse cara, ele se liga com a hemoglobina do sangue, que eu vou representar por HB, se liga com o CO e ocorre a formação da carboxihemoglobina, né? Que seria HbCO, de acordo com esses símbolos que eu estou usando, HbCO. Então, quando o monóxido de carbono se liga com a hemoglobina, forma a carboxihemoglobina, que é um composto muito estável. Ele, só para vocês terem noção, é 600 vezes mais estável do que a oxihemoglobina. Então, ali, no lugar da hemoglobina se ligar ao oxigênio, a hemoglobina vai se ligar ao monóxido de carbono, porque é muito mais estável. E um detalhe interessante, se o cara disser, ele se intoxicou com monóxido de carbono, como é que ele faz para se livrar daquilo? Gente, como ele é neutro, ele não reage com ácido, ele não reage com base, não adianta, tá? Por hipótese alguma, ficar tomando vinagre, ou então tomar leite de magnésia, ou então tomar água. Então, às vezes o pessoal diz, tome um leitinho. Esse leitinho não vai servir de absolutamente nada. Então, quer dizer, não adianta colocar um ácido, uma base ou uma água para dentro, uma vez que você está intoxicado com óxido neutro. Qual é a única solução? E nem sempre se consegue, é respirar oxigênio o mais puro possível, porque aí o oxigênio ele conseguiria deslocar o equilíbrio e ocupar o espaço dele novamente. Então, quando você está intoxicado pelo monóxido de carbono, o ideal é procurar ar puro, tá? Ar puro. Então lembrem, monóxido de carbono ele é tóxico, ele é super reativo, ele não reage com ácido, base ou água. E ele vem de uma combustão incompleta, né? Porque na combustão completa, o que a gente produz é o CO2. Vamos para o segundo óxido neutro. Vamos subir aqui um pouquinho, ó. O segundo óxido neutro que eu coloquei aí, para nós estudarmos, foi o NO. Gente, o NO, ele é uma substância interessantíssima. Começa que esse cara, ele é um radical livre. Aí você diz, Michel, mas eu não lembro o que é radical livre. Pois vamos lembrar agora. Radical livre é toda e qualquer espécie que apresenta um elétron desemparelhado. Então, se eu tiver um elétron desemparelhado, eu tenho um radical livre. Michel, e como é que eu sei que essa criatura aí tem um elétron desemparelhado? Vocês lembram qual é a família do nitrogênio? Família 5, ele tem 5 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6. Se a gente somar 5 mais 6, dá 11. Isso quer dizer que o número de elétrons que tem aí nessa molécula é ímpar. Se o número é ímpar, com certeza tem um elétron que vai estar desemparelhado. Gente, se eu tenho um elétron desemparelhado, quer dizer que essa espécie ela é bem reativa e ela está doida para emparelhar esse elétron. Então ele vai buscar em alguém esse elétron. Se ele vai buscar em alguém esse elétron que está faltando, ele vai oxidar esse alguém. Então os radicais livres, eles são agentes oxidantes, que a gente viu lá na playlist de oxirredução, né? Então eles são
agentes oxidantes. Beleza. Agora, esse NO, gente, ele participa do metabolismo da arginina no nosso corpo de forma natural. Ele é um vasodilatador, tá certo? E entre outras coisas, ele está envolvido no mecanismo de ressurreição dos mortos quando a galera vai lá e toma um Viagra. Você toma um Viagra, quem causa a ressurreição do morto lá, entre outras coisas, é o NO, porque ele promove a vasodilatação e, consequentemente, né, os mortos se levantam. Então, essa é a situação desse cara. Então lembre, ele é um radical livre, ele tem um elétron desemparelhado, ele é um agente oxidante, ele participa do metabolismo da arginina no nosso corpo. É uma substância que é super importante, tá? Então, óxido nítrico, esse cara bem aí. E o último, também não perde nada não. Ele também é super importante. O último, gente, é o N2O. O N2O, para começo de papo, ele se chama gás hilariante. O gás hilariante, claro, ele faz a pessoa rir, tá certo? É uma risada, às vezes, até descontrolada. Eu preciso que vocês lembrem que esse cidadão aqui, durante muito tempo, ele foi um dos principais anestésicos usados na medicina. Então, até hoje, alguns dentistas usam, porque tem gente que tem muito medo daquela broca, daqueles aparelhos usados na odontologia, aí quando ouve o barulho do aparelho do dentista, já fica todo arrepiado, aí eles colocam um pouco desse gás, a pessoa cheira, relaxa, tranquiliza, claro que não pode colocar demais, né? Porque se colocar demais a pessoa vai começar a rir, o dentista não pode fazer nada na boca desse indivíduo, então tem que ser um pouco, relaxa. Aí o indivíduo pode ter a sua boca mexida tranquilamente. Outra coisa que esse cara é, o nitro. Você vai dizer, Michel, certo, o nitro. E o que é o nitro? O nitro que é usado para aumentar a potência dos automóveis. É um gás que você injeta, tá certo? E aumenta a concentração de oxigênio e a pressão, e com isso dá mais potência ao carro. Só que, nesse caso, como uma queima da gasolina é muito maior, o motor aquece demais, então eu não posso segurar muito tempo esse gás. Então, durante um tempo, você pode segurar, vai aumentar a potência, mas se você segurar muito tempo, acaba aquecendo e tendo problema. Às vezes funde um pedaço do motor, entorta o motor ali, tá? Então vejam como eu tenho 3 óxidos neutros e os 3 têm cada uma peculiaridade. O CO é tóxico, o NO é vasodilatador e é radical livre, e o N2O é o gás hilariante. Ele foi usado e ainda é usado como anestésico, tá? Claro que na medicina nós temos anestésicos muito mais potentes agora, mas até hoje ainda se usa um pouco na odonto, e além do mais ele é o nitro, né? Que aumenta a potência dos motores. Então são 3 óxidos, cada um com uma particularidade, que pode fazer com que ele seja colocado, né? Tranquilamente numa prova. Vamos ver o que é que nós temos na frente. Olhem só. Próximo tipo de óxido. A gente acabou de ver o óxido neutro, que não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Aí vem um cara que é meio ao contrário. É o óxido anfótero. E aí nessa nossa conversa a gente vai ver o quê? O óxido anfótero é aquele que reage com ácido e com base. Então, óxidos que reagem com ácido e com base são anfóteros. Eu não sei se vocês percebem, mas quando eu falei de óxidos ácidos, eu disse que o NOx ele era maior ou igual a 4. Quando eu falei de óxidos básicos, eu falei que o NOx ele era normalmente mais 1 e mais 2. E aí vocês percebem que está faltando 3. Porque o 3, na maioria das vezes, quando o elemento está com o NOx 3, ele é anfótero, ele se comporta como ácido e como base. Ele pode reagir como ácido e ele pode reagir como base. Gente, nós temos aqui exemplo, ó, o alumínio, que é mais 3, aqui o antimônio, que é mais 3, o arsênio, que é mais 3, o zinco ele é mais 2, ele não é mais 3, quer dizer, normalmente é mais 3. Agora bora fazer uma coisa. Se vocês observarem, vocês vão ver aqui, ó, o alumínio reagindo com ácido, dando sal e água. Quer dizer que aqui ele está se comportando como se ele fosse um óxido básico. Dá para ver tranquilo. Olha esse cara reagindo aqui com a base. Está reagindo com a base, está funcionando como se fosse um óxido.
ácido. Então, quando você vê ele reagindo com ácido e reagindo com base, você percebe que ele tem um comportamento anfotérico. E eu vou pedir um favor. Desses óxidos anfóteros que tem aqui, o Al2O3, ele é o mais importante. E eu vou pegar e explicar um pouco sobre ele e você vai guardar com o maior carinho, tá? E vai anotar aí se for o caso, mas sobretudo guardar com o maior carinho tudo que eu falar sobre esse cidadão. Então vamos discutir um pouquinho sobre esse óxido anfótero, sobre o Al2O3 especificamente. Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês se liguem sobre o Al2O3. O Al2O3, ele pode ser chamado de bauxita. Gente, a bauxita é o minério de onde se extrai o alumínio. E a maneira que eu obtenho o alumínio é um processo chamado eletrólise ígnea. Gente, eletrólise é um processo onde eu faço uma quebra usando a corrente elétrica. Ígnea quer dizer que há um aquecimento para você derreter a substância que eu vou eletrolizar. Então vocês imaginam como esse processo ele é caro. Ele é um processo que custa muito dinheiro. Então o alumínio ele é um metal caro. Para vocês terem uma ideia, logo que começou-se a produzir alumínio, ele era mais caro que o ouro. Depois encontraram uma substância que ajudou a fundir o alumínio, na verdade a bauxita, numa temperatura menor e barateou. Hoje, a gente só usa muito alumínio, não tenho dúvida, por causa da reciclagem, porque o alumínio ele é campeão de reciclagem. A gente sabe que as latinhas de alumínio, elas são recicladas com muita eficiência. Tanto é que você nunca vê acúmulo de latas de alumínio, porque ela retorna dinheiro. Então, se ela retorna dinheiro, é muito eficiente a catação e a reciclagem. E isso torna o alumínio mais barato. Só para você ter uma ideia, quando você recicla o alumínio, você economiza 95% da energia que você teria que usar para obter novamente o alumínio a partir da bauxita. Então, nessa reciclagem, você está poupando a matéria-prima, que é a bauxita, né? E você está poupando bastante energia. Então, são duas coisas bem bacanas em termos de produção aí do alumínio. Então, o que é que viabiliza o uso de alumínio, por exemplo, em embalagens? É a reciclagem. Isso barateia muito o custo do alumínio. Vamos olhar uma outra coisa que talvez seja mais importante ainda. O alumínio ele é um metal que tem um paradoxo. Eu não sei se vocês perceberam que quando a gente fala em reatividade, eletropositividade, eu tenho a família 1A, a família 2A, que é quem perde mais fácil os elétrons, mas a 3A também é para perder fácil os elétrons. Só que o alumínio ele tem a particularidade de não sofrer oxidação. Na verdade, não é nem bem assim, mas vamos imaginar uma coisa. Se você pega uma janela de alumínio, um portão de alumínio, você percebe que ele não precisa de tinta, ele não precisa de pintura. Se ele não precisa de uma tinta e não precisa de uma pintura, quer dizer que ele está protegido. O alumínio, ele tem uma proteção natural. O que acontece é o seguinte, assim que você pega o metal alumínio, o que vai acontecer é que qualquer objeto, qualquer peça de alumínio, ao entrar em contato com ar, ele oxida, mas só oxida a superfície. Como só oxida a superfície, o que vai acontecer é que na superfície de qualquer objeto de alumínio, eu formo uma película de Al2O3, como se fosse, entre aspas, uma tinta natural. Tinta natural. E, poxa, essa tinta natural, essa película, impede que o alumínio que está dentro continue sendo oxidado, continue reagindo. Aí o questionamento que a gente tem que se fazer é, pô, Michel, mas espera aí, e se eu arrancar um pedaço dessa tinta, retirar um pedaço? Suponha que chegaram aqui e, poxa, riscaram e o alumínio ficou exposto. Bom, se ele ficar exposto, o que é que vai acontecer? Ele reage com oxigênio de novo e ele repõe a camada. Se quebrarem mais um pedaço, sei lá, aqui, o que é que vai acontecer? Ele pega o oxigênio e ele repõe e fecha a camada. Então esse processo é um processo natural. O alumínio tem essa proteção natural. É só ele entrar em contato com o oxigênio que ele já forma essa película e essa película protege todo o objeto de alumínio. Isso aí se chama, galera, camada de passivação. Então a gente pode dizer que ocorre um processo de passivação. Olhem como esse nome ele é lógico. Por que é passivação? Porque o alumínio ele é um metal reativo.
ele é ativo. Agora, na hora que essa camada se forma, ele se torna passivo. Então a gente diz que o alumínio ele foi passivado, ele não reage mais porque ele está protegido por essa camada. Então é um paradoxo, porque é um elemento muito reativo, mas que na verdade não reage porque ele tem uma proteção natural. Então bem bacana, super importante, cai muito, gente, isso em prova, tá? A proteção natural do alumínio. E lembrem, por favor, que esse cidadão é um óxido anfótero. Então vejam, ele é a bauxita, ele é a camada protetora, é super legal a gente ter a noção geral aí sobre esse óxido de alumínio. Vamos ver os outros tipos de óxido e passar para frente e terminar essa aula aí. Óxido duplo, misto ou salino. Gente, o nome diz tudo. Se você ouve aqui, ó, óxido duplo, misto, quer dizer que eu vou misturar dois óxidos. Salino quer dizer que ele forma sais. O que é que vai acontecer? Esse tipo de óxido é especial. Ele é formado na união de dois óxidos diferentes do mesmo elemento. Ah, Michel, complicou. Complicou não. Ele tem uma fórmula geral, gente. Todo óxido duplo tem essa fórmula aqui, ó. M3O4. 3 do metal e 4 do oxigênio. Então, sempre que você vir um óxido 3, 4, você já pode marcar. Ele é duplo. Exemplo, se vocês pegarem o Fe2O3 e misturarem com FeO, são dois óxidos de ferro, ferro 2, ferro 3. Somou, isso aqui dá Fe3O4. Pode somar. Se vocês olharem PbO2 com PbO, para que fique nessa fórmula 3, 4, eu tenho que ter 3 chumbos. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Vou multiplicar aqui por 2. Ó. 2 mais 1 daria 3. 2 oxigênios mais 2, 4. Então, Pb3O4. Percebam que a fórmula é sempre a mesma. Ó. 3, 4. 3, 4. Tranquilo isso daí? De boa? Gente, isso aqui também pode ser representado assim. Ó. O Fe3O4 pode ser Fe2O3 ponto FeO, que quer dizer que esses óxidos estão juntos. O Pb3O4 podia ser PbO2 ponto 2PbO. Tranquilamente, não faria diferença. Seria até mais fácil se eu visse assim, né? Porque se eu vir com o ponto, eu estou vendo que são dois óxidos. Mas você não precisa não, porque se você vir 3, 4... alguma coisa 3, depois 4, você já sabe. Aquilo lá é um óxido duplo, de boa. Gente, vocês perceberam que o óxido duplo ele é feito com metal, por exemplo, ferro. Se ele é feito com metal, ele tem caráter básico, tá? Então, quando é metal mais oxigênio, caráter básico. Então, esse rapaz aqui, ó, ele tem caráter básico. Poxa, se ele tem caráter básico, ele reage com ácidos. Se ele reage com ácidos, como é que ficaria essa reação aí? O Fe3O4, nós vimos que é Fe2O3 ponto FeO. Ele vai reagir com o HCl. Vamos fazer uma coisa bem simples. Esse ferro aqui, ó, ele é mais 3 e esse ferro aqui ele é mais 2. O positivo vai ter que se juntar com o negativo. O hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1. Se eu pegar o ferro 3, Fe3, e juntar com o Cl- para formar o sal, esse 3 vem para cá e esse 1 vem para cá. Se eu pegar o Fe2 e juntar com o Cl-, esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá. Então aqui vai se formar o FeCl3, aqui vai se formar o FeCl2 e a gente sabe que o hidrogênio com o oxigênio vai produzir a água. Então eu teria FeCl3, FeCl2 e H2O. Balanceando isso daí, eu poderia colocar um 2 aqui, vou pelas tentativas. Eu tenho 6 cloros com 2 cloros, 8. Teria que ter 8 aqui. Eu tenho 8 hidrogênios, tem 4 aqui. Está balanceado. Então você vê que tanto tem o ferro 2 quanto tem o ferro 3. Quando o óxido é duplo, eu sempre tenho dois óxidos do mesmo elemento. Como o ferro pode ser 2 e 3, tá aí a situação. É um pouquinho mais difícil, dá para chegar, tá certo?
Em termos de Enem, essa reação ela não é tão provável, mas você pode ter que reconhecer a reação, ou então reconhecer o óxido, saber que ele vem a partir de dois óxidos do mesmo elemento. É só olhar o 3, 4, feito. Agora, olha só, os dois últimos, peróxido e superóxido. Gente, peróxido a gente viu, tá certo? Lá em NOx, no começo, que é quando o oxigênio apresenta NOx menos 1. E superóxido é quando ele vai ter NOx menos 1,5. Gente, os peróxidos e os superóxidos, os dois, eles são instáveis. Exemplos aqui, ó. Se o sódio é mais 1, o oxigênio é menos 1. Potássio é mais 1, oxigênio é menos 1. O mais importante de todos, né? A água oxigenada, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. E aí eu coloquei aqui para vocês guardarem, ó. Observe que a maioria dos peróxidos é formada por metal com oxigênio. Se é metal com oxigênio, quer dizer que eles vão apresentar o caráter básico, de boa. E aí, gente, se cair uma reação, olhem como vocês são capazes de dominar. O que é que nós sabemos? Se esse cara, ele apresenta caráter básico, vocês lembram da aula passada que quando eu tenho um óxido básico na água, vai dar uma base boa. Mas se eu tiver um peróxido, a primeira coisa que vai acontecer é formar água oxigenada. Olha só, você vai ter o quê? Esse oxigênio aqui, ó. Um deles vai entrar em contato com essa água e vai formar a água oxigenada. Beleza. Se sair um oxigênio, esse Na2O2 se transforma só em Na2O. Aí eu tenho que pegar outra água, porque uma água tirou oxigênio para formar água oxigenada. A outra água se soma com o Na2O. Então ficaria, ó, Na2O com essa outra água, somem Na2O2H2, que é a mesma coisa que 2NaOH. Então o que é que vocês percebem? Se for um peróxido, se for óxido básico mais água, dá base. Se for peróxido mais a água, dá uma base e a água oxigenada. Vamos ver se fosse com um ácido. O que é que vocês sabem? Ácido mais base, sal e água. Olha que legal. Se for um peróxido, você olha que é um peróxido aqui, ó. O sódio é mais 1 e o oxigênio é menos 1. O hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1. Como isso aqui é um peróxido e apresenta caráter básico, ácido mais base tem que dar sal e água. Só que se for peróxido, em vez de dar sal e água, dá sal e água oxigenada. Para dar uma água oxigenada, 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Aí aqui eu teria o quê? A água oxigenada. E o que é que sobrou? 2 sódios e 2 cloros, o que vai me dar 2NaCl. Então a gente consegue desenrolar isso daí, tá certo? Então, ó, peróxido com ácido dá sal e água oxigenada. Peróxido com água vai dar base e água oxigenada. Tranquilo. Vamos para uma informação seguinte. Um peróxido muito especial esse aqui. Quantas vezes eu falar, quantas vezes eu vou ficar feliz por ter comentado e se cair você se garantir. Gente, a água oxigenada, primeira coisa que a gente vai lembrar sempre é que foi uma coisa que foi produzida em ampla quantidade durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrem que lá não era farta a possibilidade de ter medicamentos. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos basicamente duas coisas: água oxigenada para limpar a ferida e a outra era a penicilina, que funcionava como antibiótico. Então, muitos soldados foram salvos por essa substância, que é um bactericida, que é um microbicida muito importante. Então, a água oxigenada, com certeza, é uma substância que já salvou e ainda vai salvar muita vida. A água oxigenada, ela tem vários usos, tá? Ela é usada para branquear papel na indústria, por exemplo. Essa substância, ela pode ser usada no tratamento de água, porque ela é um bactericida. Ela pode ser usada para limpar ferida. Ela pode ser usada para clarear pelos e cabelos. Então são muitos usos para uma substância só. Gente, toda vida que uma substância ela tem tantos usos, isso significa dizer que ela tem uma possibilidade de cair muito grande, né? A gente sabe que a água oxigenada, quando ela se decompõe, água oxigenada, ela produz água
e o oxigênio. E eu vou lembrar aqui uma coisa que eu acho legal, ó. A gente sabe que esse hidrogêniozinho aqui, ele é mais um. O oxigênio é menos um, peróxido, né? Chegou do lado de cá, ó, toda substância simples é zero. O hidrogênio é mais um, o oxigênio é menos dois. Cara, se o oxigênio era menos um e foi para zero, lembre que se era negativo e foi para o zero, o NOx aumentou. Se aumentou, ele sofreu oxidação. Se ele era menos um e ele foi para menos 2, ele diminuiu. Se diminuiu, quer dizer que ele sofreu redução. Quando a mesma substância oxida e reduz, quando é a mesma substância, a gente diz que ela sofre desproporcionamento. Gente, o desproporcionamento também pode ser chamado de auto-ox-redução ou auto-redox. Auto-ox-redução ou auto-redox. A mesma substância oxida e reduz. Então, exemplo clássico, água oxigenada. Tranquilo? Guardem as informações. Um a mais, por exemplo, você pode usar um pouquinho de água oxigenada para clarear os dentes, né? Para branquear os dentes. Não é uma coisa que deve ser usada com muita frequência, porque pode acabar ulcerando a gengiva. Mas com certeza, em pequena quantidade, você escovando, vai clarear os dentes, vai ficar beleza, tá? Agora tem que ser diluída, não pode tacar uma água oxigenada concentrada na boca, não. E também, eu tô falando de água oxigenada, eu não tô falando de clareador de pelo. Porque se você tacar clareador de pelo na sua boca para escovar seus dentes, você tá muito lascado, tá? Então, pelo amor de Deus. Último tipo e última classificação, superóxidos. Gente, os superóxidos, o NOx do oxigênio é menos 1/2. Uma coisa interessante que a gente vai lembrar é menos 1/2, vocês estão vendo que é uma fração. Toda vida que o NOx der uma fração, não pode ser um elemento, tem que ser uma média, né? Porque eu não posso ganhar só meio elétron. Então, na hora que você viu, pô, o NOx é fracionário, é possível? É possível. Mas é o NOx de um átomo? Não, é uma média. Exemplos. Aqui o sódio é mais 1, ó. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Como tem 4 oxigênios, o oxigênio tem que ser menos 1/2 para dar menos 2 e zerar. KO2, deixa eu puxar ele para cá, ó. KO2. Gente, o potássio ele é mais 1. Para dar zero, esse oxigênio aqui só pode ser menos 1/2. 2 vezes menos 1/2 dá menos 1. Mais 1 com menos 1, zerou. Observe que a maioria dos superóxidos também é formada por metal com oxigênio. Então, eles também vão apresentar o caráter básico, lá, como a gente viu nos peróxidos. Está aqui, ó, e, portanto, apresenta um caráter básico. Eu queria fazer o seguinte, vou tentar fazer com que vocês entendam esse NOx, só para ver por que ele é menos 1/2. Gente, vocês já pararam para perceber que se eu tiver isso aqui, ó, Na2O4. Como é que isso está? Primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou separar isso aqui, ó. Separa o primeiro do resto. Como são 2 sódios e o sódio ele é mais 1, eu sei que isso aqui é 2Na+. Qual é o significado disso? Que cada sódio desse perdeu um elétron. Eu tenho 4 oxigênios. Eu vou ter aqui um oxigênio, outro, outro e outro. Fecha. O oxigênio ele tem 6 elétrons, ó. Vou colocar os 6 elétrons de todo mundo aqui, de todos os oxigênios, 6 elétrons para cada. Vocês sabem que cada oxigênio deve fazer 2 ligações. Então eu vou ligar esse daqui, vou ligar esse aqui, ele tá ótimo, liga aqui, tá beleza. Agora, se vocês olharem, os oxigênios da ponta, eles estão precisando de um elétron. Quem é que vai dar? Cada sódio desse deu um elétron. Então vai vir um elétron para cá, ó, e vai vir um elétron para cá. Se cada oxigênio da ponta ganhou um elétron, esse oxigênio aqui fica menos 1, esse aqui fica menos 1, esse cara aqui está ligado com 2 oxigênios, não ganha, é 0, e esse aqui é 0. Vocês estão vendo que eu tenho 2 oxigênios menos 1 e 2 que são 0. Se eu fizesse o NOx médio, a média bem aí, ficaria menos 2 dividido por 4. Eu somei os NOx, menos 1 mais 0, menos 1, e dividi pelo número de átomos, que dá menos 1/2. Então dá para a gente entender isso daí e dá para ver por que esse NOx é menos 1/2. Na verdade,
Isso é uma média do NOx dos oxigênios dentro do superóxido. Só lembrem que os superóxidos eles são altamente instáveis, tá? Guardem no coração de vocês. Beijo enorme. A gente se vê daqui a pouco em outro vídeo.